Oi, gente! Isa Minatel aqui, pedagoga, psicopedagoga, escritora, mãe do Petros de 10 anos. E esse vídeo é sobre escolha da escola. Eu acho que escolha e escola, não por acaso, são tão parecidos. Escolha, escola, uma letrinha só. Já reparou nisso? É porque é fundamental a escolha e a escola. Se a gente erra nesse passo de escolher a escola, quem paga a conta são os nossos filhos, as nossas crianças, que estão em processo de formação. Está tudo acontecendo ali e a escola é aquele parceiro que a gente coloca junto na formação do caráter das nossas crianças, dos princípios, dos valores, da base do sentir, pensar e agir que vai vigorar para o resto da vida dela. É sério demais, né? Então, tem alguns critérios que podem nos ajudar. Eu fiz um post esses tempos atrás aí nas redes sociais. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você ver o post especificamente, falando de 6 pontos, de 6 perguntas que você pode fazer quando vai escolher uma escola para sua criança. A pergunta 1 vem na hora que você já está visitando a escola, tá? É depois que você já analisou preço, logística, já viu que aquilo cabe na sua vida, né? Aí você já está lá no ambiente da escola, já está conhecendo e você já está observando também aquilo que não precisa nem perguntar, que é o clima. Como as crianças que estão naquele ambiente estão? Felizes, animadas, retraídas ou extrovertidas, ou como estão, né? Como estão os adultos? Olha a carinha deles, com cara de gosto de estar aqui ou com cara de preferia não estar aqui. Aí você vai para a pergunta 1. Quando acontece algum conflito entre as crianças, como a escola trata? Essa pergunta, gente, me mostra se a escola é punitiva ou não. Se ela vai para o castigo, para a repressão, ou se ela vai para o diálogo, para a conversa, se ela entende que todo conflito é uma oportunidade. A segunda pergunta é: que tipo de treinamento os professores recebem? Aqui eu vou descobrir se a escola é só conteudista ou se, para além do conteúdo, ela também está preocupada com a formação integral do ser humano. Se os professores entendem do cérebro, entendem de inteligência emocional, entendem das crianças de uma maneira mais ampla, ou se só entendem do seu conteúdo, propriamente dito. A terceira pergunta é: e quando a criança faz algo de errado, quebra alguma regra da escola? Qual é o procedimento? Aqui eu quero saber se a gente segue aquela coisa de humilhação e vergonha tradicional, né? De bilhete na agenda, advertência, castigo, suspensão, enfim, exposição da criança. Ou se a gente tem sim um cuidado de adequar, de que aquilo não aconteça de novo, mas de alguma maneira que promova aprendizado e que seja respeitoso com a criança. Se a gente envolve a família para conseguir resultados juntos. Como é que é feito isso? A quarta pergunta é: como é o processo de avaliação? Aqui eu quero descobrir se a escola trabalha com prova, trabalho, aquele sistemazinho tradicional, né, conteudista decoreba, ou se vai um pouco além. Se, além disso, a gente tem uma avaliação um pouco mais integral, olhando para a criança como um ser em desenvolvimento, né, e não só para aquele papel daquele momento, daquela situação em si. A pergunta 5 é: como é a questão das tarefas de casa? Aí eu vou ver se as tarefas de casa, em quantidade e em qualidade, estão de acordo com as minhas expectativas, com aquilo que eu acredito que a criança precisa nessa faixa etária, né? Com aquilo que eu tenho disponibilidade para contribuir, se precisa de mim ou não. Tudo isso junto, né? É o pacote completo que eu vou avaliar. E a sexta pergunta é: como as crianças ficam na sala de aula? Enfileiradas, uma olhando para a nuca da outra, e também se tem tempo fora de sala de aula, se tem parque ou lugar aberto, né? Porque eu vou saber a que a minha criança vai estar submetida todo dia, a ficar enfileirada com 10 minutos de parque, ou de pátio, ou de tempo livre fora, ou alguma dinâmica diferente. Bom, depois que eu fiz esse post, foi legal, várias pessoas perceberam que fazia sentido, comentaram que fez diferença para elas essas informações, começaram a usar esse roteirinho aí nas suas buscas.
Eu também resolvi compartilhar aqui com vocês, neste vídeo, as respostas que a atual escola do Petrus deu para essas perguntas. Então, quando eu fui mudar de escola, né, indiretamente a nossa conversa foi respondendo essas perguntas todas. Às vezes eu não vou assim, né, com um roteirinho pronto, mas no bate-papo isso vai acontecendo. E eu mandei também de maneira formal para a escola, falei, ó, fiz esse roteiro aqui, eu queria saber as respostas que vocês, né, realmente dão quando se faz essas perguntas de maneira direta e para eu compartilhar com os meus seguidores. Então, essas foram as respostas da Leaders School de Campinas, né? Você tem aqui na descrição do vídeo as informações dessa escola também, site, redes sociais para você conhecer, para essas perguntas. Essa parte eu vou pedir licença para você e vou ler as respostas mesmo que a escola me mandou. Pergunta 1. Como a escola lida com conflitos entre crianças? Vamos lá. Essa é uma parte que gosto muito de falar, porque o conflito vai acontecer na escola. Algum dia, de alguma maneira, alguém vai contrariar o seu filho ou ele vai contrariar alguém, pois estamos em um ambiente social e cada um tem seu jeito, suas preferências, seus dons e suas fraquezas. Para nós, o conflito na escola é um trampolim para aprender a lidar consigo mesmo e com o outro. É um grande aprendizado. Damos bastante importância a fatos simples do cotidiano que deixam as crianças irritadas, preocupadas ou contrariadas. De maneira geral, fazemos assim. 1. Paramos tudo para ouvir o que as crianças estão sentindo ou pensando. Sempre ouvimos os dois lados da história em separado, respeitando a intimidade dos sentimentos de cada um. 2. Depois de ouvir os dois lados da história, ou mais, né? Ouvimos a professora, caso ela tenha presenciado o fato. Vamos falar a verdade, né? Às vezes a professora não viu o que aconteceu. 3. Procuramos saber se algum colega foi testemunha e pode ajudar, descrevendo o que houve, pois os envolvidos, às vezes, misturam os seus sentimentos e acabam aumentando a história. 4. Feito isso, convidamos os alunos envolvidos no conflito a conversarem entre si sobre seus sentimentos, mediados pela coordenação ou direção, para que se sintam seguros em falar. E 5. Encorajamos que, depois do relato, os próprios envolvidos encontrem maneiras de resolver o ocorrido, maneiras de repensar e tentar da próxima vez fazer diferente. Por fim, propomos a discussão dos pontos aprendidos. 6. Para terminar, se necessário, oferecemos a oportunidade de um combinado entre as partes. Isso gera segurança de que provavelmente a situação não irá se repetir. Isso leva tempo, exige paciência e dedicação da equipe. Às vezes, levamos 1 hora ou mais para ajudar as crianças a resolverem conflitos. Porém, as chances de reincidência são muito pequenas, pois as crianças tiveram a oportunidade de falar, ouvir e refletir. Legal isso, né? Pode demorar para fazer esse processo, só que eu não vou ter que fazer ele sempre. Se eu fizer ele bem feito quando acontece, a reincidência diminui, porque já teve o aprendizado, já foi ouvido, já foi trabalhada a questão. Interessante, né, gente? Eu gostei. Quem me mandou as respostas foi a Vânia, que é diretora da escola, tá? Eu também já fiz uma live com a Vânia. Não sei se você acompanhou, mas eu vou deixar o link aqui na descrição também e você pode acompanhar a live com ela até para ver, conhecer a carinha dela, tudo. É muito legal. Pergunta 2. Que tipo de treinamento recebem os professores? Vamos ver qual é a resposta da Leaders School. Nossa equipe tem reuniões periódicas, uma vez por semana, para alinhamento de visão, de projetos, e algumas vezes a própria direção e coordenação trazem temas pertinentes para treinamento em áreas que temos que sempre trazer novas informações e dicas. Nosso último treinamento esse mês foi sobre mindfulness, com crianças e adolescentes na escola. Também temos a cada bimestre o treinamento da equipe pedagógica do material didático que utilizamos para que a equipe amplie sua visão sobre metodologias ativas, tecnologia e educação, PBL e etc. Bom, esse ponto, gente, dos treinamentos, ele deixa claro se a escola está só conteudista ou não, lembra? Então, quando ela joga aqui, opa, o último foi sobre mindfulness, você fala, opa, é uma escola que está olhando o ser integral. Já gosto, já gosto. Estou contando para você como é que eu faço para escolher uma escola para o meu filho. Eu acho que isso pode te ajudar também, porque, gente, não é brincadeira, né? É um desafio. E é uma escolha que é determinante para o processo todo. Vamos combinar, né?
Vamos lá para a pergunta 13. Quando a criança faz algo de errado ou quebra alguma regra da escola, qual é o procedimento? Sempre chamamos a criança para uma conversa individual, sem expô-la para a turma, para que ela possa relatar o motivo de ter feito o que fez. Depois que ela se expressa, agradecemos por ela ter falado e reorientamos sobre a conduta correta. Fazemos um combinado para que ela tenha um vínculo afetivo com o adulto orientador. Faz toda a diferença, né? Quando eu gosto da pessoa, eu quero atender aquele combinado, aquilo que foi colocado por ela, né? Geralmente, relatamos o ocorrido para os pais, para estarem cientes e relatamos como foi conversado com a criança para que estejam alinhados com a visão da escola. Se for necessário, pedimos que a família reforce com uma conversa a importância da regra e do combinado estabelecido. A pergunta 4, gente, era sobre o processo de avaliação, né? E ela diz: nosso processo de avaliação é essencialmente qualitativo. A criança é avaliada no seu dia a dia na escola, desde suas atitudes, organização, interesse e participação, até mesmo no seu esforço em desenvolver determinadas habilidades. Começamos a oferecer a experimentação com provas trimestrais apenas a partir do 3º ano do fundamental. Porém, sempre considerando que semana de provas e provas longas são um sofrimento. Então, damos um tempo maior de estudo para os alunos para que não se sintam pressionados e com medo das provas. Temos 2 a 3 instrumentos de avaliação. Para o infantil até o 2º ano, temos um instrumento que avalia as questões atitudinais e outro que são atividades diversas nas quais os alunos demonstram que já sabem sobre o assunto. E, por fim, para o 3º ano em diante, incluímos, além desses, uma prova trimestral. Pergunta 5 é sobre dever de casa, tarefas de casa. A criança da educação infantil adora levar a lição de casa. Elas têm muito prazer em fazer uma tarefa com seus pais e se sente valorizada em suas novas habilidades adquiridas. Para crianças de 2 e 3 anos, temos lição de casa uma vez por semana. Geralmente um desenho, colagem, pintura, uma leitura em família de um livro escolhido pela criança. Para crianças de 4 e 5 anos, as tarefas de casa são enviadas respectivamente 2 e 3 vezes. Então vai aumentando, né? 2 e 3 anos uma vez, 4 2 vezes, 5 3 vezes. Sempre algo relacionado com o que a criança está desenvolvendo na escola para que ela seja capaz de fazer com alegria e autonomia. Para crianças do ensino fundamental 1 e 2, tem lição de casa todos os dias para que tenham o hábito de rever o conteúdo estudado, ou até mesmo para que possam ter uma tarefa de sala de aula invertida, que é quando a criança estuda antes e depois o conteúdo é apresentado. As lições priorizam a qualidade e não a quantidade. E, finalmente, a pergunta 6, sobre como a criança fica na sala de aula, se é enfileirada, e quanto tempo de pátio ela tem, ou de ar livre, né, de parque. Nenhuma sala de aula tem as carteiras enfileiradas na Leaders School. Nos baseamos bastante no socio-interacionismo de Vygotsky. E o ambiente de sala mais adequado para interação é o semicírculo ou as mesas dispostas em duplas ou pequenos grupos, com os alunos uns de frente para os outros. Parque é prioridade. Temos horários de parque, recreação diariamente para as crianças e adolescentes. Até os adolescentes vão para o parque, viu, gente? O ambiente externo é também muito utilizado para aulas ao ar livre sempre que possível. Então, diante destas respostas e também do que vi quando fui visitar a Leaders School, né? Eu vi as crianças, né, alinhadas numa open class, uma sala grandona com agrupamentos de crianças de cada ano, as crianças dispostas assim em grupos, né, de 4 alunos cada agrupamento, por exemplo, aqui é o 5º ano, vários grupos de 4 alunos, sabe? Para que eles pudessem interagir numa salona em que a gente tinha que falar baixo para o outro agrupamento poder se escutar também, sabe? Então, esse olhar, esse cuidado, né, de ter a interação e ter o respeito, eu gostei bastante e foi aí que eu decidi, né, nesse processo, com essas perguntas, que essa era uma boa escola para o Petrus, né? Não só eu, o marido estava junto, o Petrus estava junto, essa é uma decisão que a gente geralmente toma coletivamente, né? Pelo menos na nossa família a gente entende assim. Não é só eu que vou lá e escolho e decido e bato o martelo e pronto, não. Petrus também tem que querer e gostar e o marido tem que concordar, né? Porque afinal de contas essa criança tem pai e o pai está presente e influencia na educação desta criança. Então, eventualmente algumas coisas podem sair diferente do que eu gostaria. É fato.
Mas por quê? Porque essa criança não é só filha minha, ela é filha de outra pessoa também. Então, essa outra pessoa também exerce, né, as suas interações com essa criança, as suas manifestações na educação dela. Isso também é importante de entender. Mas dessa vez, nessa escola, foi unanimidade. Estávamos os três alinhados e seguros de que era uma boa decisão. Até aqui estamos mega felizes, né? E o Petrus não vê a hora de retornar, porque enquanto faço esse vídeo, estamos nas férias de julho. Então ele está ansioso para retomar as aulas e eu realmente estou bem feliz com a animação dele, viu? Eu espero que isso te ajude. Clica nos links que tem aqui embaixo na descrição desse vídeo para você saber mais sobre a Leaders School, sobre outros tópicos, né, que a gente citou aqui nesse vídeo. E eu te espero nos próximos vídeos aqui no canal Examinatel. Muito obrigada. Lembra de deixar seu like, seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e me responde aí. Como é que é ou como é que foi o processo de escolha da escola que o seu filho se encontra hoje, hein? Comenta aqui para a gente bater um papo sobre esse assunto. Gratidão sem limites por acompanhar, gente. Um beijo, até a próxima. Tchau!